eu sou a Sílvia do 12º C e esta apresentação foi-me proposta pela minha professora de português, a professora Paula Lagarto. Esta apresentação tem como objetivo mostrar como eu estudo para os testes, para ter bons resultados, e para isso vou explicar como estudei para o segundo teste de português do primeiro período, que está relacionado com uma temática que normalmente é difícil para os alunos, que é a heteronímia pessoal. Nesta apresentação, eu não pretendo mostrar que existe uma forma certa de estudar, até porque na maioria das vezes eu estudo de maneiras diferentes, dependendo do tempo que tenho na altura ou de outras circunstâncias que são imprevisíveis. Para além disso, sei também que somos todos alunos diferentes e a maneira de nos aprenderem também acaba por ser diferente, e por isso o que eu quero é tentar ajudar aqueles alunos que se sentem assim um pouco perdidos quando começam a estudar, mas que querem realmente melhorar os seus resultados, e é isso que espero conseguir com esta apresentação. Então, neste trabalho irei mostrar como me preparei para os diferentes domínios. Na educação literária saiu a heteronímia pessoana, por isso vou mostrar como estudei os diferentes heterónimos. A leitura acaba por ser um domínio em que eu tenho mais dificuldade, porque fico sempre um pouco confusa com as escolhas múltiplas, mas vou também falar de como tento preparar-me para este domínio, apesar de não ser muito fácil estudar para a leitura, sendo que pode sair qualquer texto. A gramática foi sobre coesão e funções sintáticas, e por isso vou falar também como costumo estudar para esta parte. E a escrita foi sobre um texto de opinião, e vou também dar algumas dicas de como escrevo para tentar evitar erros de pontuação e também erros ortográficos. Por fim, irei mostrar algumas questões do meu teste nos diferentes domínios e vou explicar como procedi à sua realização para conseguir obter um bom resultado. Nesta parte da educação literária, como eu tinha muito material sobre os diferentes heterónimos, eu comecei por ver tudo aquilo que tinha em formato digital, ou seja, tudo aquilo que a professora me tinha enviado pela Classroom, e procedi à leitura de todas essas informações. Depois de ler tudo, acabei por colocar essas informações todas numa folha do Word e imprimir, porque escrever tudo aquilo à mão iria ser muito mais demorado, e assim acabei por poupar tempo e sintetizar tudo de uma maneira mais fácil. Por exemplo, nesta parte tenho imagens sobre a poesia do Álvaro de Campos. Eu simplesmente fui colocando aquilo que achei que era importante à medida que ia lendo, e se visse que as ideias se repetiam, simplesmente ia retirando. E assim, tendo em conta as temáticas da sua poesia, acabou por ficar tudo mais sintetizado. Depois disso, acabei por ler tudo aquilo que tinha em papel, nomeadamente nos manuais, em livros de apoio, porque para além do manual escolar, eu gosto sempre de usar outros livros de apoio, como estes de preparar os testes, que até há para muitas disciplinas. E como vou fazer o exame de português, também tenho utilizado este ano este livro de exames, que uso também para o teste. Mas existem também muitos outros livros de apoio, de resumos, exercícios, entre outros. E com toda essa informação, acabei por fazer tabelas e esquemas de síntese para comparar os diferentes heterónimos. Eu costumo fazer muito estas tabelas e esquemas para diferentes disciplinas, porque mais tarde, quando vou rever a matéria, é sempre mais fácil recordar-me de certas palavras mais importantes, palavras-chave, e com essas depois tentar desenvolver os diferentes temas de forma autónoma e quase que espontaneamente. Depois de estudar esta parte, eu costumo fazer exercícios e alguns questionários. Faço os que a professora envia, dos manuais, de livros de apoio, e às vezes também vejo os do exame, porque mesmo quando não tenho tempo para fazer todos estes exercícios, eu tento sempre dar uma olhadela nas perguntas ou até mesmo nos poemas, porque mesmo que não saia exatamente o mesmo poema com as mesmas perguntas, algumas ideias acabam por aparecer em vários testes e as questões muitas vezes são semelhantes. Estas imagens, por exemplo, são de umas fichas que a professora enviou. Aqui mostro como fiz o questionário do caderno de atividades, neste caso era sobre a poesia de Ricardo Reis. Primeiro, eu tentei, tal como a professora nos ensinou, interpretar o poema à medida que ia lendo, ou seja, atento a interpretar as diferentes ideias e estar atenta ao nível dos recursos expressivos e da pontuação. Depois eu costumo ler sempre as perguntas, porque dessa forma já sei em que partes do poema eu me devo focar para conseguir realizar bem o questionário.
E então tento só fazer as perguntas, começando sempre com uma pequena introdução, e depois vou desenvolvendo a resposta e comprovando sempre com versos do poema. Finalmente, para terminar a parte da educação literária, eu coloco numa folha exemplos de poemas que vi para utilizar na pergunta da parte C e acabo por decorar alguns para poder usar independentemente do tema que possa sair no teste. Estes exemplos acabam por ser a única coisa que decoro, porque tudo o resto eu só tento compreender e dizer com as minhas próprias palavras, porque só assim eu sei verdadeiramente que aprendi aquilo que estudei e não decorei simplesmente coisas que depois iria esquecer e nunca mais me iria lembrar. Agora, passando para a leitura. Este é um domínio que não podemos propriamente estudar, porque pode literalmente sair qualquer texto, mas existem sempre formas de praticar e de melhorar o nosso desempenho, especialmente para quem, tal como eu, acaba sempre por ter dificuldade quanto às escolhas múltiplas. Por isso, eu tento sempre fazer alguns exercícios de leitura antes do teste, nomeadamente do caderno de atividades, ou do manual, ou até mesmo algum que veja do exame, porque eu penso que quanto mais familiarizados estamos quanto a este tipo de questões, mais facilmente conseguimos melhorar, apesar de nem ser sempre esse o meu caso. As escolhas múltiplas são sempre um tipo de exercício que me deixa confusa, acabo por pensar demais, fico sempre entre duas alíneas e às vezes, apesar de ter a certa, acabo por hesitar e mudar para outra que estava errada. Mas tento sempre melhorar aquilo que ainda não consegui obter o máximo, por isso acabei por fazer estes exercícios, começando sempre por ler o texto e depois tento escolher a linha que me parece mais adequada, às vezes até aleatoriamente, e sublinho alguma informação. Quanto à gramática, como disse inicialmente, neste teste saíram dois conteúdos, a coesão e funções sintáticas. Como eu já estudei estes conteúdos várias vezes, eu acabo por usar apontamentos anteriores, apenas para me recordar de alguns conceitos, regras e certas definições. Por exemplo, aqui tenho apontamentos sobre funções sintáticas e coesão. Uns são do meu primeiro décimo ano e outro do 11º, porque como isto é algo que damos muito frequentemente, eu acabo por não fazer novos apontamentos sobre estes temas cada vez que saem no teste. Mas eu acho que aquelas pessoas que ainda têm dificuldade em saber certos nomes, regras, devem sempre fazer estes apontamentos até que eventualmente seja algo mais fácil e que saia espontaneamente. Para além disso, para rever mais algumas coisas, acabei por ver ainda o material que tinha sido fornecido pela professora, nomeadamente através destes PowerPoints sobre coesão e funções sintáticas. Depois fiz alguns exercícios do manual, também alguns do caderno de atividades, de outros manuais de apoio ou até mesmo outros exercícios que tenham sido fornecidos pela professora. Às vezes gosto de usar uma gramática e mais recentemente tenho usado também este livro de gramática para o exame, que gostei bastante porque todos os exercícios são explicados nas soluções, o que é muito bom porque assim consigo perceber melhor o que errei. E normalmente é assim que gosto de estudar para a gramática. Finalmente, quanto à escrita, a escrita também não é algo que podemos propriamente estudar, mas existem sempre alguns passos que gosto de seguir para conseguir ter o melhor resultado possível. Neste teste, a escrita era um texto de opinião e acho que o que temos sempre de saber antes de escrever qualquer tipo de texto é saber a sua estrutura. Por isso, o texto de opinião é então constituído pela introdução, o desenvolvimento com dois argumentos e dois exemplos e depois a conclusão. Neste caso, penso que o que é mais difícil é distinguir um argumento de um exemplo, mas o que eu penso sempre é o argumento é sempre algo mais geral e o exemplo acaba por sempre ser algo mais específico, como o nome de uma pessoa, de uma cidade ou qualquer outra coisa muito específica que possa estar relacionada com o argumento que dei anteriormente. Normalmente aquilo que leio, vejo nas notícias ou aprendi noutras disciplinas acaba sempre por me ajudar a arranjar estes exemplos. Depois, a grande dificuldade da maioria dos alunos é também a questão dos erros. Inicialmente, eu também perdia muitos pontos nesta parte, mas isso foi algo que trabalhei e eventualmente consegui aperfeiçoar. Os erros ortográficos acabam por não ser tão frequentes, mas uma técnica que sempre me ajudou foi a leitura. Ler, mesmo que seja algo mais banal, algo mais do nosso dia a dia, não tem de ser necessariamente um livro, ajuda sempre muito nessa parte. Os erros de pontuação, sobretudo as vírgulas, eu também acabei por aperfeiçoar
E o que eu tento é fazer frases mais simples e mais pequenas, porque mesmo quando não tenho a certeza, acabo por substituir a frase por algo mais simples que eu tenho a certeza que está bem escrito, e isso foi algo que me ajudou sempre muito. São estes 3 passos que geralmente sigo para conseguir escrever bem. E embora já não o faça tão frequentemente, antes eu também costumava fazer este tipo de textos como forma de treino para o teste, ou então via alguns exemplos já escritos e retirava algumas ideias que me pudessem ajudar. Quanto ao teste, na educação literária saíram 2 poemas, um de Ricardo Reis, que se chama É tão suave a fuga deste dia, e o outro de Álvaro de Campos, que era Trapo. Sendo que este último, este do Álvaro de Campos, eu já conhecia do meu estudo, porque ele estava noutro manual, e por isso acabou por ser muito mais fácil, porque eu já conhecia o poema e também algumas das perguntas. O texto expositivo da parte C era sobre como os diferentes heterónimos encaravam a passagem do tempo e também dar a nossa opinião sobre o que os diferentes poetas pensavam. Vou então mostrar como procedi à realização do primeiro questionário, ou seja, o que está relacionado com o poema de Ricardo Reis. O primeiro passo que faço assim que recebo o teste é ler o poema. Por isso, vou ler então o poema de Ricardo Reis. É tão suave a fuga deste dia, Lídia, que não parece que vivemos. Sem dúvida que os deuses nos são gratos esta hora, em paga nobre desta fé que temos, na exilada verdade dos seus corpos, nos dão o alto prémio de nos deixarem ser, convivas lúcidos da sua calma, herdeiros o momento do seu jeito, de viver toda a vida dentro de um só momento. De um só momento, Lídia, em que afastados das terrenas angústias, recebemos olímpicas delícias dentro das nossas almas. E um só momento nos sentimos deuses imortais pela calma que vestimos. E a altiva indiferença às coisas passageiras, como quem guarda a coroa da vitória. Estes fanados louros de um só dia, guardaremos para termos, no futuro enrugado, perene à nossa vista a certa prova de que um momento os deuses nos amaram e nos deram uma hora, não nossa, mas do Olimpo. Depois, em segundo lugar, o que eu faço é ler as perguntas e reler novamente o poema, tentando já localizar, se a pergunta não indicar logo, porque às vezes a pergunta diz, onde é que podem estar estas respostas, para depois escrever com as minhas próprias palavras e, eventualmente, comprovar com algum verso. Depois, quando penso já saber o que escrever, procedo à resposta, tendo sempre em atenção que primeiro tenho de escrever com as minhas próprias palavras e explicar tudo o que a pergunta me pede, e depois devo comprovar a minha resposta com elementos do texto, mesmo que a pergunta não o indique. E tenho que ter cuidado ainda para evitar erros ortográficos e de pontuação. Por exemplo, a primeira pergunta era: comprova a importância dos deuses na conduta de vida defendida pelo eu poético. Como a pergunta não indica logo em que parte do poema me devo focar, devo depreender que a resposta se encontra ao longo do poema. Então, a minha resposta foi: no poema apresentado, o sujeito poético mostra como, na fugacidade da vida, os deuses são importantes, uma vez que representam a crença do ser humano acerca de algo mais para além da realidade efêmera. E depois coloquei um verso do poema. Em paga nobre desta fé que temos, nos dá um alto prémio de nos deixarem ser, indicando também quais eram os versos 5, 7 e 8. Portanto, isto foi uma pequena introdução. De facto, a vida do ser humano é, na verdade, controlada pelos deuses, que, por sua vez, são controlados pelo destino. Por isso, o sujeito poético não comanda a sua vida, apenas se apresenta como um espectador. Em troca da fé que os humanos dão aos deuses, estes fazem-nos acreditar que são efetivamente livres e donos da sua própria vida, quando não o são. Deste modo, o sujeito lírico indica que devemos adotar a postura dos deuses, adotando a sua conduta de vida. Estes aproveitam o presente, sem pensar no passado ou no futuro. Herdeiros o momento do seu jeito de viver toda a vida dentro de um só momento, versos 10 a 12. Estão tranquilos, a sua calma, verso 9. São indiferentes e soberbos, a altiva indiferença, verso 19. E indiferentes face à passagem do tempo, imortais pela calma que vestimos, verso 18. Assim, o sujeito poético mostra como pode viver serenamente e ser amado pelos deuses, caso adote a sua atitude estoica e pretenda controlar a sua própria vida,
de que um momento os deuses nos amaram e nos deram uma hora, versos 26 e 27, aceitando assim o nosso destino, a morte inevitável. A segunda pergunta estava então relacionada com três princípios epicuristas que deveria saber do meu estudo, mas que se encontrassem neste texto, neste poema. Por isso, como a pergunta também, mais uma vez, não indica em que parte se encontra, também devo depreender que estão ao longo do texto. Desta forma, acabo também por ter de justificar com versos do poema, porque são características específicas do poema. Eu escrevi então. No poema encontram-se filosofias epicuristas relacionadas com a fugacidade da vida, ou seja, como a vida é breve e efêmera, passando num instante, tal como podemos ver no primeiro verso, é tão suave a fuga deste dia, pois o dia apresenta-se como algo passageiro e que acaba depressa. Por isso, o que eu faço é, para além de dizer qual era a característica, explicar o que é que isso significa e depois sim comprovar com o verso. Depois, o Carpe Diem, ou seja, a filosofia de vida horaciana que defende que devemos usufruir o momento presente, apesar de ser moderadamente, visto que o futuro está predestinado e não o podemos mudar e o passado é imutável e já não existe. Herdeiros o momento do seu jeito, de viver toda a vida dentro de um só momento. Versos 10 a 12, que mostram como devemos valorizar o presente, o único momento importante. A inevitabilidade da morte, ou seja, o facto da morte ser o único destino do ser humano, visto que temos uma vida precária e perene e que culmina com a morte inevitável e incontornável. No futuro enrugado, porém à nossa vista, versos 24 e 25, que mostra como o futuro é sombrio, uma referência à morte. Quanto à terceira pergunta, esta dizia então: indica o recurso expressivo presente no verso Olímpicas Delícias, comentando o seu valor simbólico. Esta pergunta normalmente costuma ser difícil, mas é aquela pergunta que acaba sempre por aparecer em todos os textos. Primeiramente, temos sempre de saber qual é o recurso expressivo que se encontra presente no verso. E depois temos de perceber qual é o seu significado no contexto do poema, que é o que normalmente é mais difícil. O que eu escrevi foi: a metáfora presente no verso Olímpicas Delícias estabelece a oposição entre aquilo que é terreno, relacionado com aspectos negativos, angústias, e aquilo que está relacionado com os deuses e nos permite atingir um certo estado de tranquilidade. Portanto, o que eu fiz foi fazer uma pequena introdução, onde indico logo qual é o recurso expressivo presente no verso. E depois, continuo a desenvolver. Assim, no único momento, breve e passageiro, podemos pretender que somos felizes e livres e sentir estas delícias que existem apenas como ideias para acomodar a nossa alma e pensamentos intrusos, afastados das terrenas angústias, recebemos olímpicas delícias dentro das nossas almas. Versos 13 a 16. As olímpicas delícias estão, por isso, relacionadas com a positividade e a calma que os deuses transmitem ao sujeito lírico, que sente, por um momento, a felicidade e a tranquilidade desejados. Deste modo, o sujeito poético e Lídia podem aspirar a um sentimento mais puro, apesar de nunca concretizável fisicamente, pois relaciona-se apenas com as suas almas, portanto, o seu caráter mais espiritual. Depois, passando para a leitura. Como tinha dito anteriormente, esta é uma das partes em que eu tenho mais dificuldades e acabou por ser o domínio mais baixo neste teste, mas vou mostrar também como tentei chegar às respostas. Tal como na educação literária, o que faço sempre primeiro é ler o texto. Se alguém me perguntar o que é o tempo, declaro logo a minha ignorância. Não sei. Agora mesmo ouço o bater do relógio de pêndula e a resposta parece estar ali. Mas não é verdade. Quando a corda se lhe acabar, o maquinismo fica no tempo e não mede, sofre-o. E se o espelho me mostra que não sou já quem era há um ano, nem isso me dirá o que o tempo é, só o que o tempo faz. Que me sejam perdoadas estas falsas profundezas. Nada em mim se dispunha a cochear atrás do Einstein se não fosse aquela notícia de França. No rio Saône, toda a fauna se extinguiu por ação de produtos tóxicos acidentalmente derramados nele. E 5 anos serão necessários para que essa fauna se reconstitua. O mesmo tempo que envelhece, gasta, destrói e mata, boas noites, espelho, vai purificar as águas, povoá-las pouco a pouco de criaturas, até que 5 anos passados o rio ressuscite da fossa comum dos rios mortos, para a glória e triunfo da vida. E depois casaram e tiveram muitos afluentes. Não iria longe esta crónica se não fosse a providência dos cronistas, a qual é, aqui o confesso, a associação de ideias.
vai levando o rio São na sua corrente envenenada, e é neste momento que uma gota de água se me desenha na memória, como uma enorme pérola suspensa que devagar vai engrossando e tarda tanto a cair. E não cai enquanto a olho fascinado. Rodeia-me um fantástico amontoado de rochas. Estou no interior do mundo, cercado de estalactites, de brancas toalhas de pedra, de formações calcárias que têm a aparência de animais, de cabeças humanas, de secretos órgãos do corpo, mergulhado numa luz que do verde ao amarelo se degrada infinitamente. A gota de água recebe a luz de um foco lateral e é transparente como o ar, ali suspensa sobre uma forma redonda que lembra um bulbo vegetal. Cairá não sei quanto, da altura de 6 centímetros, e vai escorregar na superfície lisa, deixando uma infinitesimal película calcária que tornará mais breve a próxima queda. E porque nós parámos a olhar a gota de água, o guarda da Aracena disse: daqui a 200 anos, as duas pedras estarão juntas. É esta a paciência do tempo. Na gruta imensa, o tempo está aproximando duas pedras insignificantes e promete a silenciosa união para daqui a 200 anos. À hora que escrevo, pela noite dentro, a caverna está deserta em escuridão profunda. Ouve-se o pingar das águas soltas sobre os lagos sem peixe. Enquanto em silêncio, a montanha verte a gota vagarosa da promessa. A paciência do tempo. 200 anos a fabricar pedra, a construir uma pequena coluna, um mísero toco em que ninguém reparará depois. 200 anos de trabalho monótono e aplicado, indiferente às maravilhas que cobrem as paredes altíssimas da gruta e fazem rebentar flores de pedra do chão. 200 anos assim, só porque assim tem de ser. Falo do tempo e de pedras, e contudo, é em homens que penso. Porque são eles a verdadeira matéria do tempo. A pedra de cima e a pedra de baixo, a gota de água que é sangue e é também suor. Porque são eles a paciente coragem e a longa espera, e o esforço sem limites, a dor aceite e recusada. 200 anos, se assim tiver de ser. Depois comecei por ver as perguntas, sendo que nesta parte acabo por ver apenas uma de cada vez, tentar encontrar a resposta, antes de passar à próxima questão, em vez de ler logo todas as perguntas, como faço na educação literária. O que tento fazer é retirar as opções que tenho a certeza que estão erradas, e normalmente acabo por ficar com duas, e quando isso acontece, confesso que às vezes é um pouco à sorte, porque acabo por riscar uma, depois colocar outra, e depois mudar tudo outra vez, e foi isso o que aconteceu neste teste. Este é mesmo um dos domínios que me deixa confusa e com menos confiança, e por isso acho que dificilmente conseguiria dar boas dicas para a sua resolução. Entretanto, quanto à gramática, acaba também sempre por ser um domínio em que nem sempre consigo obter os melhores resultados, mas neste teste até consegui obter o que pretendia. E, mais uma vez, o que faço primeiro é começar a ler o texto. O meu trabalho está praticamente terminado. Escrevi os livros que queria, da maneira como queria, dizendo o que queria. Não altero uma linha ao que fiz. E se me dessem mais 100 anos de vida em troca deles, não aceitava. Era exatamente isto que ambicionava fazer. Há uns 10 dias acabei o último. Se tiver tempo, e embora a obra esteja redonda, sempre esteve na minha cabeça deixar a obra redonda. É possível, seria possível acrescentar uma espécie de postscriptum. Não sei se vou fazê-lo. Sai um livro em 2012, para o ano uma coleção destes textositos. Em 2014, o que agora terminei, e uma última coleção destas prosinhas, e acabou-se. No caso de continuar capaz, farei então a tal espécie de postscriptum. E após isso, ninguém lerá uma só palavra posta por mim num pedaço de papel. Tenho a certeza do valor da minha obra e orgulho-me dela. Em certa medida, no entanto, não me considero seu autor. Foi meditada e afigura-se-me um pouco desonesto que o meu nome esteja na capa. O que rodeia a literatura, todas estas traduções, todos estes prémios, todo o ruído que acompanha o sucesso, nunca foi muito importante para mim. A partir de agora, nem mais uma entrevista para um jornal que seja, uma televisão, uma rádio. O que tenho a dizer, escrevi-o.
Quem tiver olhos, que leia. Quem não conseguir ler, desista. Todas as frases ditas pelo autor são supérfluas. E a maior parte das vezes, pior que supérfluas, erradas. Não é possível falar racionalmente do que não é racional. Explicar o que se passa antes das palavras, desarticular o que é feito de uma peça apenas, e a vida do autor só para ele mesmo. E na melhor das hipóteses, para mais meia dúzia de criaturas, poderá ter interesse. A arte, mistério impenetrável, não cabe narração lógica, e qualquer tentativa de a desmontar será sempre inútil. Se fosse possível desmontá-la, não seria arte. Permanecerá para sempre secreta e insolúvel. Pode bordar-se em torno, mas fora da muralha. Nada tem que ver com a inteligência, a razão, o raciocínio dedutivo. Existe em si mesma, por si mesma e para si mesma, apenas permeável ao inconsciente. E, no entanto, ao tocar-nos no inconsciente, muda a nossa percepção do mundo e de nós mesmos em consequência de um mecanismo que nos escapa. Só o mistério nos faz viver, insistia Lorca. Só o mistério nos faz viver. Pelo teu amor dói-me o ar, o coração e o chapéu. Isto aparentemente não significa nada e, no entanto, faz-nos vibrar como cordas. Julgo que até hoje foi Pitágoras quem mais se aproximou da compreensão visceral da criação. A gente leu, sente-o a um pequeno passo da solução e da fé que esse pequeno passo nunca será esboçado, porque não é possível avançar. O meu trabalho está praticamente terminado. O resto fica por vossa conta e eu estarei muito longe já. É inevitável. Governem-se, se forem capazes, com a chave que vos deixo, se é que ela existe. Ou não existe. Ou existem várias, ou existem muitas, mudando constantemente. De cada vez, por exemplo, que ouço um quarteto de Beethoven, ouço música nova. Como se pode agarrar? Digam-me lá, o que constante muda. Depois de ler o texto, o que eu faço é então ler todo o questionário e proceder então à realização das respostas. A primeira pergunta estava relacionada com a coesão e perguntava então, no contexto em que ocorrem, as palavras textositos, linha 7, e prosinhas, linha 8, contribuem para a coesão. A. Temporal, frásica, interfrásica ou lexical. Também acaba por ser uma pergunta de escolha múltipla, mas na verdade eu já a reconhecia porque esta pergunta tinha sido retirada. Eu lembrei-me de uma outra ficha que a professora também nos tinha enviado já há algum tempo e por isso acabou também por me ser familiar. Mas o que eu faço primeiro é ler toda a frase em que estas palavras se inserem para conseguir compreender o seu contexto. As palavras estão então nesta parte. Para um ano, uma coleção destes textositos. Em 2014, o que agora terminei, e uma última coleção destas prosinhas e acabou-se. Portanto, como era só textositos e prosinhas, temporal nunca poderia ser, porque apesar de na frase haver uma referência ao tempo, na verdade não era isso que a pergunta perguntava, era simplesmente aquelas palavras, por isso temporal nunca seria. Frásica também não, porque não se estava a referir a uma frase, nem às regências verbais, nem às concordâncias. Por isso também não era. Interfrásica também não, porque também teria de ser algum conector ou algo que pudesse interligar duas frases, e também não era o caso. Por isso, por exclusão de partes, também só poderia ser lexical, o que fazia sentido, né? Porque por um lado ele diz textos ditos, por outro lado prosinhas. Depois, o segundo exercício. Esta pedia então as orações iniciadas pelo pronome quem, na linha 15, desempenham a função sintática de complemento direto, sujeito, predicativo de sujeito ou modificador de nome restritivo. Portanto, normalmente o quem eu associo sempre ao sujeito. Mas, e apesar de ser sujeito, sim, devemos ter sempre mais atenção porque existem sempre algumas rasteiras e por isso também o que faço foi ler a frase toda. Portanto, quem tiver olhos que leia, quem não conseguir ler, desista. Mas neste caso era muito óbvio que seria o sujeito, não é? Quem tiver olhos, quem não conseguir ler. Finalmente, na segunda parte, as últimas questões eram então, indico o antecedente do pronome sublinhado em o que tenho a dizer, escreviu, linha 15.
Às vezes eu também tenho alguma dificuldade com o antecedente, mas nesta parte acabava por ser muito fácil. O pronome era o, por isso tínhamos de saber tudo aquilo que estava antes e que era então o que tenho a dizer. Nem sequer era preciso ler toda a frase e ir ver mais em pormenor no texto. Depois, as duas últimas perguntas estavam também relacionadas com função sintática. A primeira era secreta e insolúvel, na linha 22, e a outra de postscriptum, na linha 6. E mais uma vez, o que eu faço é sempre ver onde é que se encontram estas palavras para ver toda a frase. Primeiro, secreta e insolúvel, na linha 22. Diz então, permanecerá para sempre secreta e insolúvel. Esta até acaba por ser fácil, porquê? Porque está sempre relacionado com o verbo, e o verbo é copulativo. O para sempre acaba por ser algo acessório, não interessa ali. Por isso, só poderia ser predicativo do sujeito, porque o permanecer é um dos verbos copulativos e por isso era só isso. The postscriptum, na linha 6, estava então assim: seria possível acrescentar uma espécie de postscriptum. Portanto, o de postscriptum estava relacionado com a palavra espécie, que é um nome. E tendo em conta que essa função sintática começa com uma preposição, normalmente isso então só pode ser um complemento do nome, né? Estando agarrado ao nome. Por isso, foi isso. Na prática, a gramática até acabou por ser relativamente fácil desta vez. Finalmente, quanto à parte da escrita, o tema do texto de opinião era sobre se achamos se a infância tem um papel fundamental para a construção da nossa identidade pessoal. Vou então passar a ler o meu texto e explicar como procedi à sua realização. Atualmente percebemos que existem certos fatores que influenciam a construção da nossa identidade pessoal e o tipo de pessoas que somos no futuro. Um desses fatores é a infância, que certamente afeta o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Nesta introdução, comecei com atualmente, às vezes também começo com hoje em dia ou algo semelhante, e depois desenvolvo aquilo que vou falar, dando já alguma ideia de qual é a minha opinião. Neste caso, que sim, a infância pode afetar a construção no futuro e a nossa identidade pessoal. Depois, continuando. Na minha opinião, a infância tem um papel fundamental para a construção da nossa identidade pessoal, porque os valores que nos são transmitidos em crianças podem afetar os valores que mais tarde adotamos para reger as nossas vidas. Por exemplo, se uma criança se desenvolve numa família agressiva, violenta e considera que roubar ou agredir alguém é correto, provavelmente essa criança irá acreditar que deve agir desse modo e ser assim é natural a sua condição, tornando-se uma pessoa intolerante, impulsiva e violenta. Para além disso, as experiências que caracterizam a nossa infância são também importantes para moldar o nosso caráter, pois dependendo das dificuldades ou das facilidades que sentimos, podemos ser pessoas mais fortes ou mais frágeis, agindo de maneira diferente. Por exemplo, uma criança que presencia um ato de violência doméstica no qual vê o seu pai agredir sua mãe pode sentir mais tarde alguma dificuldade em relacionar-se com alguém, pois pode recear ser agredido ou, por sua vez, tornar-se um agressor. Por isso, essa pessoa tenta refugiar-se e esconder-se para se proteger, tornando-se muito mais individualista, solitária e retraída, que não consegue confiar facilmente. Portanto, aqui apresentei os dois argumentos e dois exemplos. E apesar de não dizer um nome específico, acabei por tentar explicar o meu exemplo de forma mais exaustiva para tentar então mostrar que é mesmo o exemplo e difere do argumento. Finalmente, na conclusão, diz então, por fim, é possível perceber que a infância tem um papel fundamental para a construção do nosso caráter, moldando a nossa personalidade e a nossa visão do mundo, quer seja de uma forma mais positiva ou mais negativa. Ou seja, acabei por depois fazer uma pequena síntese de tudo aquilo que falei e já de forma muito breve, até porque provavelmente já não tinha muitas palavras. Normalmente esse também é um dos meus problemas, tentar não ultrapassar o limite de palavras que é permitido. Normalmente a conclusão acabo por começar com concluindo, em suma ou assim, e depois faço então essa breve síntese sobre tudo o que falei. Quanto aos erros neste texto, até acabei por ter um erro de tipo A, que até penso que foi mais por distração, mas como era apenas um, acabou por não contar e isso também é bom. Por isso, foram estes os passos que mais ou menos segui para estudar para este teste e para proceder à sua realização. Não significa que seja sempre assim, porque às vezes acabo por estudar de maneira diferente,
Depende de diversos fatores que nem sempre consigo controlar, como disse no início. Apenas queria dizer que por este método funcionar comigo não significa que funcione com todos os outros alunos, pois cada um aprende a um ritmo diferente e adota diferentes maneiras de estudar, mas eu acho que se queremos mesmo obter melhores resultados, temos de nos esforçar, seja de que maneira for, e isso não implica necessariamente vivermos apenas para a escola. Podemos continuar a ter outras ocupações, simplesmente temos de saber gerir melhor o nosso tempo e, principalmente, as nossas prioridades. Seja como for, espero que esta apresentação possa ajudar quem quer realmente melhorar os seus resultados e, se não for através deste método, pelo menos que possa inspirar alguém a encontrar diferentes formas para ser um bom aluno e estudar de forma a obter bons resultados. Obrigada!